gente, vou falando um pouquinho aqui enquanto a gente espera a Rita. Por aqui. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar um pouco. Eu sou Health Coach, sou jornalista também, faço uma pesquisa bem profunda sobre saúde, os alimentos. Eu tive alguns anos atrás um problema intestinal muito sério, então eu fiz uma pesquisa profunda para entender o que é o intestino. Compartilhei isso com as pessoas na internet, coloquei todo o meu protocolo, como que eu me tratei, né? E as pessoas começaram a me procurar muito para querendo um auxílio, assim, né? Também pessoas com problemas intestinais. E aí isso acabou virando um trabalho. Então eu faço essa mentoria de saúde para quem está com problemas intestinais. E a Rita fez, junto com o pai dela, esse atendimento comigo. E aí começamos. Opa, Rita. Peraí, eu acho que ela está entrando. Enfim, e aí a gente começou a fazer esse trabalho juntas. Ah, entrou, finalmente! Consegui! Que bom! Já estava aqui no solo. Então, eu estava contando que a gente começou a fazer o coaching, né? E que isso foi meio que um pontapé inicial, né? Para você começar com esse projeto aí das manhãs verdes, com sucos verdes. Que eu, no meu coaching, eu sempre falo da importância, né, de se alimentar com as plantas, né? Então, o mais natural possível, alimentos crus, sucos verdes, tudo isso, né? Então, eu fico feliz de saber que isso serviu de inspiração para a Rita. A Rita caiu. Eita. Deixa eu mandar de novo aqui o convite. Então, a Rita faz esse trabalho de mindfulness, mindful eating, né, que é uma meditação com atenção plena, ou seja, você focado o tempo todo na presença, né, observando tudo o que está acontecendo com você, com o seu corpo, ficar no momento presente. Isso eu acho super importante também nesse processo de cura, né? Muita gente que está com problema intestinal acaba tendo compulsões alimentares, ou então é um desequilíbrio mesmo, desequilibra o corpo inteiro, emocionalmente, desequilibra as bactérias, e aí tem aquelas bactérias danadas que ficam pedindo açúcar, pedindo um monte de coisa, né? Então é difícil lidar com tudo isso, e o Mindful Eating é uma ferramenta que ajuda muito, né? Voltou. Menina, que desafio que tá essa internet aqui. Vamos ver se dá. É, Estou torcendo para que não caia mais. voltou a energia aí? A energia voltou, mas a internet está oscilando. O sinal. Uhum. Então, eu estava contando para o pessoal como que a gente começou, né, fazer coisas juntas. Falei do bem por cima do coach, mas acho que você pode falar um pouco mais, né? Como é que foi essa inspiração para você? Sim, legal. Na verdade, eu estava tentando lembrar, né, puxar um fio da meada hoje. Aí eu lembrei de algumas cenas assim da minha vida. Por exemplo, que com uns 12 anos, às vezes eu pegava um pé de alface e comia, picava numa bacia, temperava e comia inteiro, sabe? Ou então era uma Uhum. cabeça de repolho, assim, que eu fatiava, fritava com cebola e comia. Então eu tenho essa lembrança do final da infância, começo da adolescência, assim. E sempre tive um chamado para a cozinha, né? Apesar de eu nunca ter estudado isso, ou nunca ter cozinhado tanto, eu sempre fui muito curiosa em relação a comidas diferentes e tal. Bom,
Aí, a segunda cena que eu lembrei é justamente minha mudança para Botucatu, né? Saí de São Paulo, cheguei em Botucatu e lá eu conheci meu professor de meditação, o Jung Chub, e comecei a praticar a atenção plena dentro da tradição budista, na verdade, né? Porque ele é um lama. Então a gente fazia as práticas de mindfulness, mas com todo o contexto do budismo. E foram vários anos estudando e fazendo muito retiro e muita meditação, né? E aí chega esse ponto em que as duas coisas meio que se juntam, né? Então, a curiosidade com a nutrição e com a alimentação e a atenção plena. E eu comecei a trabalhar com Mindful Eating por causa disso. E fiz alguns trabalhos nessa área. Agora, o estopim mesmo dessa grande transformação que eu passei esse ano foi muito por causa da saúde do meu pai, né? Que você já deve ter falado um pouco. Bem por cima. Enfim, por questões de saúde dele, eu entendi que a medicina caminha até um certo ponto e ajudou até um certo ponto, mas que a gente precisava cuidar melhor de outros aspectos, né? E era alimentação. E aí eu lembrei de você, sabia que você tinha esse trabalho com a saúde do intestino, esse protocolo que você criou. E, enfim, daí a gente chegou em você e você propôs uma dieta totalmente diferente do que ele fazia, né? Eu lembro que a gente conversava e eu tinha até receio de que ele não fosse aceitar. Mas nesse ponto, meu pai é um mestre de força de vontade, de determinação, né? Ele acatou e mudou radicalmente a alimentação dele. E como eu estou junto com ele, eu mudei a minha junto, né? E introduzi o suco verde, comecei a estudar também. Eu sentia vontade de estudar um pouco mais sobre alimentação. E aí que esse trabalho foi florescendo, assim, foi ganhando corpo. Eu comecei a me encantar muito, porque eu comecei a sentir na minha pele a diferença, né? Sim, muita. A gente fez um post, né? Sim, Fiz com o seu pai e com você. sim. Eu fiquei muito feliz de ver. Você me ligava, né, falando, nossa, só de mudar, começar a tomar um suco verde já fez toda a diferença, né? É impressionante mesmo. O que é o poder das plantas, né? E tirar alguns alimentos, né, Alessandra? Porque eu estava numa fase bem com muita compulsãozinha, assim, né? Pequenas compulsões do dia a dia, sabe? Então, era o doce, era o pão, era o café, né? Eu tinha São vícios, né? Na verdade. São coisas que viciam e o que eu estava falando antes de você entrar também, que a gente começa a desequilibrar a flora intestinal e aí tem aquelas bactérias que são danadas, né? E que preferem açúcar, então elas mandam esse comando para nós, para o nosso corpo, pedindo açúcar e a gente fica com essa compulsão com açúcar, né? É muito curioso isso. A É, gente precisa mudar essa população. eu tava assim, e eu tenho consciência, eu percebia todo o ciclo, assim, sabe? De vir aquela Uhum. vontade. Eu fazia estratégias para ter doce em casa, preparar um docinho, uma sobremesa, né? Então, era todas as etapas do ciclo. E hoje eu fico muito impressionada, porque eu não estou sentindo vontade de comer doce. Eu simplesmente não sinto, né? Eu cortei assim esse ciclo mesmo de uma forma muito que nunca tinha acontecido antes assim na minha vida. E não só o açúcar, né? A cerveja também, o álcool e todas essas coisas que vão meio que andando juntas, né? Ainda mais essa pandemia, né? Porque o álcool virou assim o parceiro de muita gente na companhia da pandemia. Sim, Só que realmente é debilitado e desequilibra a flora, desequilibra o corpo todo, né?
E tem uma coisa interessante que acontece, né? Que quando a gente dá um passo para fora de um... parece que é uma rede, né? A rede dos Uhum. comportamentos compulsivos e tal. Aí você dá um passo para fora e corta isso e você vislumbra um outro universo, Uhum. sabe? O seu repertório, meu repertório de alimentação mudou completamente, assim. Então é como se eu tivesse virado uma página mesmo, né? E não tenho mais aqueles gatilhos. Isso foi muito surpreendente, assim, no grau em que aconteceu. Também eu me propus uma mudança radical mesmo, né? Eu mergulhei de cabeça. Ah, que bom, né? Foi um estímulo, né? Porque você vai dando pequenos estímulos para o seu corpo e ele vai reagindo, né? Isso que é interessante. Então, eu lembro que você falou para mim que só de adicionar o suco verde no seu dia a dia, isso já foi te trazendo outro estímulo, o seu corpo já foi reagindo para isso, e aí você começa, né, a se empolgar mais em ir por esse caminho. Porque muita gente fica pensando, puxa, não, é muito radical, como é que eu vou mudar e tal, desse jeito, mas às vezes só uma coisinha que você introduz, que tem esse poder, né? Porque o suco verde tem um poder absurdo, né? Ele, assim, é um alimento que está vivo, que está cheio de luz, né? Porque as plantas, elas são praticamente luz, né? Elas precisam da luz para se formar, para crescer, para se desenvolver, para fazer a fotossíntese, todo o processo dela é baseado na luz, praticamente. Então, você está se alimentando de luz, né? De informações aí, como diz na antroposofia, né? O Steiner fala de estar se nutrindo de informações cósmicas, de informações terrenas também, dos elementais da Terra. Então, tem muita coisa aí, muito conteúdo, né? Nesses alimentos. Eu notei uma diferença muito grande da minha conexão mesmo com as plantas. Eu fiz uma horta, fiz um canteiro na minha casa depois do suco verde, né? Para ter as folhas frescas. E comecei a querer aprender mais sobre as folhas, as hortaliças, pôr a mão na terra, cuidar e Uhum. lançar um outro olhar para as plantas mesmo. Quando eu estou passando em qualquer lugar que tem planta, elas me atraem, sabe? Atrai a minha Elas visão. É como se a gente tivesse criado um vínculo, né? Eu criei um vínculo com elas que antes estava esquecido ou em segundo plano. Uhum. Essa é uma percepção. Então, essa ideia de fazer as manhãs verdes com o suco verde e o mindfulness é Uhum. justamente para propiciar que mais pessoas que têm essa curiosidade que eu sempre tive, mas que ainda não conseguiram chegar lá, assim, de arregaçar a manga e fazer o seu suco verde, né? Todo dia de manhã. Ainda acha que é meio difícil, dá uma preguiça. Então, eu queria poder pegar na mão dessas pessoas e falar: olha, vamos lá. Antes que você tenha que fazer isso porque você está com um problema de saúde, né? Uma coisa mais grave, mas que você tenha um incentivo para experimentar. E é uma coisa simples, assim, é algo que você faz pela manhã e não vai interferir no resto do seu dia e demandar muito esforço. Mas já pode ter um impacto. Explica pra gente como é que vai funcionar, qual que é a sua proposta, como que a pessoa faz para se inscrever. E tá, não vai embora. Hum. Oi, Oi, pode falar. voltou? Voltou. Então, é, é assim, vão ser 5 manhãs, 1 hora de encontro online, tá? Durante uma semana, então. Começando no dia 30 agora de novembro. E o primeiro encontro eu queria fazer uma coisa diferente, então a gente fazer o suco verde juntas, cada um na sua casa, com seu liquidificador, né? Eu passo antes uma listinha de compras e tal. E aí a gente faz ao vivo esse suco. E depois toma o suco juntos. Todo mundo junto.
E a partir do segundo dia, a gente já chega com o suco pronto, porque daí todo mundo já vai conhecer. E a gente toma o suco juntos e faz uma prática de mindfulness, atenção plena. Tomando o suco, né? Fazendo atenção plena enquanto você toma o suco, que é muito interessante, porque traz uma outra consciência para a sua relação com aquele alimento, né? Que quantas vezes que a gente está comendo, assistindo televisão, fazendo alguma coisa no computador, com a cabeça em outro lugar, e quando vai ver, você nem está percebendo o que você está comendo, você não está de fato satisfazendo os outros paladares, né? Porque não é só que matar a fome, né? Você tem todas as outras fomes que você precisa contemplar quando você está se alimentando e quando a gente não contempla, a gente acaba comendo demais porque as outras partes ficaram aquém, né? Então, assim, o olfato, perceber o sabor, o cheiro, tudo isso já é uma forma de alimentação, né? Sim. Então, quando a gente põe essa atenção plena, a gente estabelece uma outra relação com o alimento e a gente acaba comendo uma quantidade que é o suficiente, que não precisa ir além daquilo, né? A gente percebe quando é o momento realmente de parar. E isso é um processo que é super importante para a gente manter nossa saúde, principalmente quem tem problema intestinal, porque o intestino doente é o intestino que está estressado, ele precisa de trabalhar o mínimo possível, né? Tanto que, às vezes, assim, o jejum também é uma coisa muito interessante para, sabe, desestressar o intestino. Então, a gente consumir alimentos com qualidade, escolhidos de uma maneira mais consciente e nos alimentarmos de maneira mais consciente é um grande favor que a gente faz para a saúde do nosso intestino, né? Uma grande ganho, assim, para o intestino. Então, eu acho muito interessante quem não conhece o Mindful Eating, experimentar essa prática. Essa proposta da Rita é muito legal, muito gostosa, né? Você acordar de manhã com um grupo de pessoas, todo mundo, né, vai tomar o seu suco verde e fazendo essa prática, aprender a fazer essa prática com uma mestra aí como a Rita. Eu deixo aqui o convite para quem está assistindo a gente, vale muito a pena. Fala mais, Rita, que eu te interrompi. Não, a ideia é a gente ir construindo isso também, manhã a manhã, né? Então, começar com uma prática bem informal, assim, de trazer atenção para o corpo mesmo, enquanto está tomando suco. Porque às vezes a gente toma um suco, mas você está com a cabeça lá no seu trabalho, você só engole aquilo, às vezes nem cai muito bem, mas você já sai para o seu dia. A proposta vai ser diferente, né? Então, senta, percebe o seu corpo, se conecta com seus sentidos. E aí, toma um copo de suco verde dessa forma. Percebe o quanto isso te alimenta. A bênção que é, né? Você ingerir toda esse monte de informações, como diz, tem até uma frase aqui do Steiner que eu separei, que a alimentação é uma questão físico-espiritual, uma comunhão entre céu e terra que se realiza no homem. É muito lindo isso, né? Então, se a gente for pensar sobre esse princípio, o que a gente está absorvendo aí é muito mais do que só aquele alimento que a gente conhece, né? Que só serve para saciar a fome. Ele tem muita informação contida nele, né? O Trigueirinho também fala coisas muito interessantes, né? Sobre essa relação com o alimento, né? Eu não sei se você já leu alguma coisa dele sobre isso. Ele fala que ao nos comunicarmos internamente com as plantas de um lugar de presença e autoobservação, nós movemos nelas também as forças sutis que elas carregam. Acessamos a essência desses alimentos e o trabalho de cada um, relacionado às suas cores, aromas e sabores. E ele fala em outra força oculta, né, que tem, que vai além do alimento e de você, uma outra força que não depende nem de você do alimento, é da força maior que está oferecendo esse alimento para você. É muito lindo. E o bacana do mindfulness é que a gente não precisa acreditar em nada, na verdade. É um trabalho meio científico nesse aspecto. Você faz a experiência, você se conecta com o seu corpo e com os sentidos e
se alimenta dessa forma e percebe o que isso te traz. Então, não tem uma fórmula, eu vou tomar o suco verde assim e eu vou ver uma luz verde. Não. Vai ter a sua experiência e ela vai ser totalmente autêntica para você. Não existe uma fórmula e nem uma cobrança de resultado final, sabe? Com atenção plena. Você simplesmente vai perceber o que está presente ali naquele momento, na sua relação com o seu alimento e com o seu corpo. E justamente por não ter essa fórmula e a gente não precisar de uma expectativa fixa sobre o que vai acontecer, a gente abre um universo de possibilidades e através do Mindful Eating eu já vi pessoas em uma refeição atenta, né, tendo feito uma prática meditativa, estando preparada, terem experiências muito surpreendentes, assim, de, por exemplo, acessarem memórias de infância relacionadas a traumas de infância, que às vezes a pessoa nem lembrava que tinha acontecido, mas que ainda estavam operando na relação dela com a comida naquele momento da vida adulta. E aí a pessoa perceber isso e pronto. E solta, daí libera ali um monte de tensão que tinha ficado guardada há muito tempo na relação dela com aquela comida, com aquele alimento. E daí... Muitas vezes é que não está fazendo bem, né, para a pessoa também. Mas ela não consegue se desprender daquilo, né? Condicionamentos, né, Alessandra? A gente tem vários condicionamentos que nasceram na nossa infância e se a gente pensar muito na relação com a comida também, né? Que o alimento é um elemento muito importante da infância. A gente meio que descobre o mundo junto com os alimentos ou através deles, né? E as relações, as emoções também, né? Então, assim, o mindfulness, apesar de ser algo muito simples, atenção plena aqui e agora, ele pode ser muito profundo, pode ser uma prática muito profunda, que vai trazendo muita liberação mesmo, muita leveza, né? Por exemplo, para mim, um dos grandes diferenças que essa alimentação mais viva trouxe foi alegria. Sabe, assim, de eu acordar de manhã cantando e feliz da vida, num nível assim de radiância que há muito tempo eu não tinha, né? E ir para a cozinha fazer meu suco verde super de bem com a vida, assim. Que alegria ter esses vegetais para fazer o meu suco e perceber que isso faz bem para o meu corpo, para a minha mente, né? Assim, coisas tão simples, mas que têm um impacto. O corpo vai pedindo mais. Você percebe que o corpo vai pedindo cada vez mais esse tipo, essa qualidade de alimento? Né? Sim, sim. Hoje eu sinto que existem alimentos que eu não quero mais, né? Não quero nem mais experimentar, assim, porque o meu paladar mudou bastante também, né? O paladar vai mudando. É um processo muito lindo, porque a gente só precisa dar aquele empurrãozinho inicial, sabe? Quebrar um pouco, assim, aquela preguiça, aquelas resistências, porque quando a gente começa a entrar nesse universo, o corpo ele fica tão feliz, que sem você perceber, ele está te pedindo isso, ele quer mais, e você começa a, como se diz, equilibrar o seu corpo em diversos níveis, né? Porque quando a gente se alimenta de alimentos assim mais densos, que são cheios de química, que são coisas industrializadas, que estão muito sem vida, né? Como dizem na Ayurveda, estão sem prana, sem essa vida, né? Então, você está trazendo isso para dentro de você. Né? Você está pegando essas qualidades que são mortas e colocando para dentro. Porque aqui, tudo que a gente coloca para dentro, a nossa boca é um portal. E é no intestino que a gente quebra tudo isso, sintetiza e absorve, né, esses nutrientes. Só que não é só nutrientes, a gente absorve essas energias também, né? A gente absorve essas densidades. Então, quando a gente começa a embotar o nosso intestino com alimentos que não fazem bem, que não tem vida, a gente começa a ter uma vida mais embotada.
né? A gente começa a comprometer, inclusive, a nossa coragem para fazer as coisas, para investir em projetos, a gente começa a ficar com mais medo, a gente fica mais retraído, a gente fica mais pesado, tenso, preguiçoso. Então, tudo isso interfere na nossa vida em níveis que vão muito além inclusive da saúde física, né? Pode ser até interferir até na sua saúde financeira, né? Porque você está embotado, você está sem coragem, sem energia, sem disposição, com autoestima baixa, porque mexe nisso tudo. E aí como é que você vai investir nos seus projetos, por exemplo, né? Sim. Então, o alimento ele vai nessa dimensão, assim, é impressionante, né? E você está relatando justamente isso que você sentiu aí no seu corpo, né? E eu sentia muito isso do que você falou também, desse embotamento, né? Isso estava bem evidente, e aí você começa a procurar razões para isso. Tem a razão do país, da situação do país, da política, do Covid, né? Mas eu me surpreendi percebendo que um tanto muito importante desse embotamento, desse cansaço que eu sentia, dessa letargia, era alimentar, porque eu mudei a alimentação e isso mudou. E o Bolsonaro continua ainda no poder. Mas isso Falhando, Rita. Rita, repete, porque eu acho que a sua internet caiu um pouco. Repete o que você falou, é que não veio. eu já voltei. Voltou. Então, eu estava falando da autorresponsabilidade. Não, você estava falando, o Bolsonaro continua aí, mas eu mudei. Aí começou a cair sua ligação aqui. O que você falou depois? Então, e daí isso conversa com o tema da autorresponsabilidade, que a gente também percebe muito, né? Quando a gente está mais atento. De que tem uma grande parcela da nossa experiência que realmente está nas nossas mãos. Uhum. Independentemente de fatores externos que às vezes você não controla, existem os fatores que estão sob o seu controle, no sentido de que você pode interferir neles. E é esse o nosso trabalho, né? É fazer aquilo que realmente está nas nossas mãos. Então, o fato de você escolher estar presente no seu momento, totalmente presente na sua vida, tem um super impacto. Ao invés de você ficar Sim. varrendo para baixo do tapete as coisas que não estão te agradando, né? Então, a atenção plena traz esse convite. Vamos olhar e estar presentes no que a gente tem aqui e agora. Uhum. E fala um pouco mais. Então, as pessoas para se inscreverem, elas entram em contato com você, pode ser aí pelo Instagram, que eu coloquei no meu feed, no meu feed aqui do Instagram, eu coloquei no post, né, falando da live, eu coloquei lá o contato da Rita. Vocês podem mandar uma mensagem para ela no direct, né, para se inscrever. Que dia que começa mesmo? Quantos dias vão ser? Começa no dia 30, que é segunda-feira. Né? E daí a pessoa escolhe se quer fazer todos os dias ou apenas alguns, dependendo dos seus compromissos. Começa que horas? Qual que é o horário do encontro? Às 7. Das 7 às Tem que ir às 7 da manhã? Uau! 8 começar o dia já trabalhando, toma o suco, vai trabalhar. Tá? E quanto tempo de duração, mais ou menos? Vai ser 1 hora. Eu acho que mais de 1 hora também começa a afetar das 7 às 8 a gente está juntos. E daí depois as pessoas estão liberadas e eu fico no apoio durante essa semana, né? Pra gente ir trocando e
conversando e, de repente, encaminhando as pessoas para outras iniciativas também, para outras pessoas que eu conheço, para fazer o Mindfulness em 8 semanas, por exemplo, né, que é o programa clássico de Mindfulness. Ou para você, de repente a pessoa está com uma questão de saúde, ela quer ver a alimentação dela mais a fundo e outras opções ainda. Então, assim, é esse pegar na mão mesmo e puxar, né? Vamos lá. Bora fazer alguma coisa. Nossa, vai ser uma delícia. Já pensou, gente? Acordar de manhã, todo mundo, né, um incentivando o outro a tomar um sucão verde, né? Ainda fazendo uma prática durante isso, né? Que delícia. Vai ser Sim. muito gostoso. Eu Quantos acho dias que delicioso. durar? Oi? Quantos dias? Quantos dias que é o curso? São 5. É de segunda a sexta. Uma semana. Ótimo. Dias úteis também. Uhum. Daí chega no fim de semana, você vai perceber o que você ganhou durante a semana. Se você acordar com motivação no sábado para fazer o suco verde, né? Uhum. Significa que foi bom. Sim, que delícia. E nossa, gente, eu vou falar. Todo o trabalho de coaching que eu faço, eu incentivo as pessoas a tomarem o suco verde e caprichar. Inclusive, assim, quem quiser umas ideias aí de como fazer um suco verde, eu tenho no meu IGTV um vídeo que eu fiz, que está no meu canal do YouTube também, dando algumas dicas sobre suco verde, das coisas que você pode colocar ali, né? Porque as pessoas têm um conceito de suco verde muito limitado, né? Elas chegam e falam, então o suco verde é uma folha de couve, né? Um limão, um pepino, e é isso, meu suco verde. E não, o suco verde é muito mais que isso, né? Ele pode ser um nutriente para você, se você caprichar nele, né? Porque uma folha de couve você não alimenta nenhum hamster, né? Então, você precisa desses nutrientes. E essas plantas têm muito ferro, magnésio, cálcio, tem um monte de minerais interessantes para o seu corpo, né? E faz um detox, purifica o seu sangue, desintoxica o seu corpo como um todo, o intestino, sabe, regula o seu intestino, né, para quem geralmente está constipado, está com diarreia, dá uma regulada nisso. E aí, então, assim, eu sugiro que vocês pesquisem mais sobre isso. A Rita com certeza vai dar um monte de dica também, mas pensem que é um universo enorme que vocês podem explorar de plantas, que vocês podem materializar num suco, né, e absorver todo o potencial dessas plantas, todos os nutrientes que ela oferece, né. Os alimentos vivos, né, porque essas plantas, elas estão vivas, não são cozidas, né, então elas estão frescas, têm um poder, inclusive, porque assim, muitas doenças têm um fator genético que responde a 30% de você desenvolver realmente ou não essa doença. O restante, os outros 70%, 80% é o que a epigenética fala, né? São os seus hábitos, seus pensamentos, tudo isso. Então, os alimentos vivos, crus, frescos, eles têm o poder de desativar essa genética, esses 30%, que pode te trazer uma doença, pode, junto com o restante que você não está equilibrada, né? Então, pode acionar esses 30% e você realmente desenvolver essa doença. Então, os sucos verdes, as plantas, os alimentos vivos, crus, eles realmente cessam essa possibilidade, né? Como se eles fizessem uma alteração genética no seu DNA. É muito interessante isso, né? De tudo que eu estudo, eu vi muitos, muitos relatos e estudos falando sobre isso. Então, não subestime o poder dessas plantas, tá, gente? Aproveita, faça um suco bem rico, use assim, todas as plantas que você encontrar na frente. Claro que tem algumas dicas aí, né, que a Rita vai dar. Eu também sempre falo nos meus coaches, então cuidado com as punks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais. Elas geralmente têm muito oxalato, então o oxalato, aquelas plantas que picam, né, aqui a garganta, que você sente picar, isso não é legal. Então esse tipo de alimento é bom você consumir cozido, né? Quem tem problemas de tireoide, por exemplo, não é legal, porque ela rouba iodo da sua tireoide. Então a couve também come ela refogadinha.
Mas tem um monte de outras plantas que você pode usar, brotos, né? Cenoura, maçã, hortelã, a salsinha, coentro, que é um ótimo é um desintoxicante maravilhoso. Enfim, sejam criativos e coloque sempre uma gordura. Eu sempre dou essa dica de colocar uma gordura junto, porque esses nutrientes são lipossolúveis, então eles precisam da gordura, que essa gordura é uma condutora, né, para que esses nutrientes sejam absorvidos pelo seu corpo. Então essa é a minha dica, tá, gente? Falei um monte aqui, né? Essa Mas da enfim, eu gordura queria fazer. é interessante, essa da gordura, né? De depois você coar o suco, você bater com um pedacinho de abacate, assim, com uma castanha. Eu não tinha conhecido inicialmente o suco verde assim, com essa adição da gordura. Eu achei interessante que você falou disso. E as folhas, meu, a gente vai descobrindo, né? Porque é muito tipo de folha que você pode pôr nesse suco. Sim, um monte. Almeirão, escarola, É folha do morango, nossa, gente. Nunca imaginei que pudesse usar a folha do morango, folha de abóbora, folha né? Então, e daí assim, você vai descobrindo, é um universo mesmo, os temperos, as aromáticas. Outro dia eu uhum. estava vendo um vídeo do Dr. Alberto e ele colocou uma flor de boldo. Você já pôs, Alessandra? Flor do Nossa, verde? nem tenho bolo aqui em casa, Não. mas deve ser incrível. Ele pôs uma flor de Capuchinha boldo. deve ser uma delícia também. Eu amo capuchinha, né? Daquele ardidinho assim, É legal né? pensar uma flor também, né? Para colocar, de repente Sim, acrescentar mais isso no suco. sim, dá para comer a flor de abobrinha, sabe aquela flor amarela, Da enorme, assim? abóbora. Ela também é uma delícia. Sim. E dá para fazer um pouco mais medicinal também, colocar um pouco de babosa, colocar gengibre, cúrcuma, né, coisas que têm propriedades medicinais mesmo, né? A babosa ela é muito interessante porque ela também trata, né, o sistema digestório. Ela trata a parede intestinal, ela restaura toda essa parede intestinal, ela renova o líquido entre as nossas células, né? Ela tem esse poder realmente desintoxicante, é uma medicina da época dos egípcios, né? Eles usavam muito como medicina a babosa, né? Agora, não é Então, babosa, né? Que pode ser usada, é uma específica. não, é porque ou se chama de babosa ou aloe vera é a mesma coisa, só que existem mais de 200 tipos, né? Então, a recomendada é a Bardensis Miller, que é uma que cresce para cima, que nem uma espada, que fica bem parrudona, gorda, assim. É essa. Aquelas que têm as folhas mais retorcidas, mais fininhas, aquela é só para uso tópico, né, na pele. Agora, a outra você pode ingerir, sim, um pouquinho, tirar toda a parte verde, pegar só o gel e um pedacinho de uns 2 centímetros, e primeiro você faz o suco verde, coa, e depois você bate ela, para não perder o gel dela, né? Se você for coar o gel, você vai perder. Sim. Então é muito interessante usar ela também, de vez em quando. Todo dia você varia o Oi? suco, né? Você varia o suco todo dia, porque a cada dia você encontra folhas diferentes na feira e tal. Então é sempre um sabor diferente. Não dá para E pode enjoar. caprichar na quantidade também, caprichar na quantidade, sabe? Eu uso praticamente a quantidade de um maço de algumas folhas, só que eu vou misturando esse maço com vários tipos diferentes, né? Aí mais um maço equivalente ao maço de salsinha, só que eu ponho uma parte de salsinha, outra parte de coentro, outra parte de hortelã. Então eu vou assim caprichando mesmo no suco verde. É tipo Bastante encher o quantidade. liquidificador de folha, né? Daí você vai extrair só o sumo, então aí você extrai um bom copo, né? Né? E tem aqueles tweezers também, né? Que aí você não precisa colocar água. Você põe só as folhas ali, espreme, e aí sai só o sumo mesmo, né? Então você aproveita bastante, assim. Agora, quem vai bater no liquidificador pode usar também água de coco, é muito legal também. Sim, O pepino, que tem bastante água, aí você não precisa muita água, né? sim, a própria maçã e o pepino, eles dão água, né? Se você bater primeiro, faz aquela base aquosa. Aí dá para bater as folhas nisso.
Enfim, Uhum. olha, é um universo, né? O universo dos sucos. Muito Sim, rico. é uma experiência muito linda, né? Eu vejo no meu coaching como as pessoas começam a agregar isso no seu dia a dia, nos seus hábitos, e como uma boa consciência para tudo que está ao seu redor, né? Consciência com o planeta, consciência com a preservação do meio ambiente, o quanto isso é importante, né? Porque é ali que está a medicina que a pessoa precisa para se tratar, né? Para se manter saudável. Então, começa a ampliar mais essa consciência com relação a agrotóxicos, com relação a industrializados, a poluentes. É muito interessante ver isso também, né? Essa transformação. Sim, é. Por exemplo, que já usava orgânicos, hoje eu sinto que eu valorizo ainda, porque é algo que vai direto para o seu corpo, né? Uhum. Assim, não passa por. Não tem uma embalagem para você tirar, não é uma bolachinha que você não sabe o que tem ali. É um legume, uma folha que você está ingerindo. Então, eu passei a valorizar ainda mais o fato de a gente usar os orgânicos. Parece que essa alimentação mais viva, ela traz isso também, né? Uhum. Sim. Tem algumas pessoas aqui fazendo perguntas. A Alê. Oi, Alê, que bom que você está aqui. Então, tomar no dia. Só responder aqui. Ale, eu acho que, assim, se você quiser tomar em vários horários diferentes do dia, ótimo. Só que não fazer de manhã e guardar isso para tomar mais tarde, porque ele começa a oxidar. Né? O suco verde, quando você faz, você já tem que tomar imediatamente. Congelar também não é legal, tá, gente? Eu vi alguém aqui comentando que congela, porque oxida, né? Esses nutrientes são muito sensíveis, assim, então você tem que já tomar imediatamente. Eles não podem ser aquecidos, nem muito resfriados demais, e nem ficar em contato muito tempo com o oxigênio, que ele oxida. É, muito Oi. gosto. Né? Mas você pode fazer várias vezes no dia, qualquer horário você pode tomar. Mas então, conta mais. Não tem mais nenhuma pergunta, gente? Agora que eu vi quem está na live, que eu não tinha visto. A Rita. Temos 11 pessoas. Aí vai variando de 10, 11, 12. Consegui ver algumas perguntas aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre essa proposta da Rita? Perguntou, né? Nossa, tá escuro, tá ficando escuro aqui onde eu tô. Fala um pouco mais sobre o marketing, Rita. Sobre o mindful eating e o mindfulness, né? Porque, na verdade, o mindful eating é uma faceta da atenção plena, mindfulness. Eu não consigo dissociar muito uma coisa da outra, né? Se você está presente em qualquer evento da sua vida, em qualquer aspecto. Então, lógico, são criados nomes para alguns grupos de práticas, mas a grande base é a base da atenção plena. Então, estando presente, você pode levar isso para a alimentação, para os relacionamentos, para a sua comunicação, para tudo, né? Para todas as facetas da sua vida. E eu acho que isso que é o mais... É uma ferramenta que as pessoas. Opa, desculpa. É uma ferramenta que as pessoas vão aprender nessa prática do suco verde, mas que elas podem aplicar em várias áreas da vida, né? Sim. E assim, a essência do mindfulness é você realmente estar presente no seu corpo. Então tem uma conexão de você sentir o corpo muito forte, né? E a gente faz muito isso por meio da respiração. E é curioso porque a respiração é um tipo de nutrição, né, Alessandra? Assim como É. o alimento que a gente ingere nutre as nossas células, a respiração também nutre as células com oxigênio.
Uhum. Então, na essência, é a mesma prática, né? A prática de perceber o entrar e o sair do ar e de perceber os alimentos chegando no seu corpo é a mesma prática. E Uhum. o que mais te alimentar? Porque no budismo eles falam que todos os sentidos, tudo que entra pelos nossos sentidos é alimento. Daí a atenção Sim, plena, né? pensamento e alimento também, né? É, Pode ser bom como para ruim, né? sim, tudo de alguma forma te alimenta, né? Te traz energia ou não, ou drena a sua energia, né? Então, tudo que a gente fala e ouve também é alimento. Sabe, o que você vê no Instagram, ou o programa que o jornal, o telejornal que você está assistindo na televisão, é um tipo de alimento. Aquilo está entrando de alguma forma dentro de você. Então, quando a gente traz essa consciência, né, para tudo, as relações que a gente está travando o tempo todo, é muito rico. E daí vem mais ainda a autorresponsabilidade, né? O que eu quero colocar para dentro? Como que eu quero me alimentar? Do que eu estou escolhendo me alimentar? Né? Isso Uhum. faz bem para mim? Me leva para um bom estado ou não? Ou eu fico pessimista, reclamão, chateado? E aí a gente vai escolhendo os melhores alimentos. Então isso no Mindful Eating é muito evidente. Da gente ter essa intenção de estar bem. De que o alimento... E é uma prática que você vai construindo aos pouquinhos, né? No começo você não consegue se perceber tanto, aí na segunda vez, na terceira, conforme você vai fazendo um pouquinho por dia, você vai ficando cada vez mais consciente, né? Do que está acontecendo aqui no seu corpo, com você, com seus pensamentos, suas emoções, tudo isso, né? Muito interessante. É um treino, né? É um treino. Igual ir na academia e ficar repetindo aqueles movimentos para desenvolver um músculo, é a gente treinar a nossa mente a estar presente e estável naquilo que está acontecendo. Então, eu Uhum. estabilizo a minha mente na respiração, por exemplo, e ela vai se acostumando a estar estável. E aí eu desenvolvo concentração. Eu trago a minha mente para aquilo que eu estou comendo, para mastigação, para deglutição, e ela vai se acostumando a ficar aí. E olha que bacana, daí de repente eu estou acostumado a comer prestando atenção no que eu estou comendo e não distraído com uma outra coisa. E aí isso vai ficando natural, né? Que na verdade é o modo Você ia, natural. você ia contar também uma experiência com as crianças, né? Que você comentou comigo, alguma coisa sobre as crianças no Ah, é. suco verde. Eu tenho uma filha de 8 anos, né? E quando eu comecei a tomar o suco verde, ela é contestadora. Então ela fazia careta, torcia o nariz e achava horrível, né? Aquele suco. Fazia umas caretas assim e tal. Mas eu fiquei lá firme e forte fazendo meu suco verde, eu oferecia para ela, pedia para ela experimentar. E um dia foi muito espontâneo assim, mas daí ela naturalmente começou a ficar curiosa e foi se aproximando, porque no começo ela não chegava nem perto, né? E aí, de Hum. repente, ela estava lá querendo me ajudar a fazer, querendo coar na hora que a gente aperta o saco de voal, assim, que é super gostoso, né? Ela quis fazer isso. E aí o ápice foi um dia que ela chegou, acho que ela estava andando de bicicleta, não sei, chegou na cozinha e falou assim: eu quero um suco verde. Que ótimo. Sabe, uma coisa que eu nunca ia imaginar, né? Que a Pema ia me pedir um suco verde. Então, assim, elas estão muito atentas, né, as crianças. E ela percebeu que eu estava curtindo, que aquilo fazia bem para mim. E aí ela se abriu para experimentar, né? E ela gostou? Ela gosta, mas eu tenho que tomar alguns cuidados, porque tem alguns sabores que ela não gosta, Uhum. né? Então Mas a Mari não gostar.
Acho que é justo, né? Então, assim, eu não ponho muito coentro, por exemplo. Coentro é uma coisa que ela não tolera ainda. Hum, Quando ela tá, eu evito colocar folhas muito amargas, né? Aquelas verde escuro, assim, eu dou uma dosada e ponho bastante hortelã, ponho capim-cidreira, que são mais perfumadas, mais doces, né? Põe uma maçãzinha a mais ali para ficar um pouco mais docinho. E ela vai se acostumando. É igual a meditação, vai se familiarizando com aquilo até que chega uma hora que é natural, que não vai ser sim. diferente. Sim, e é muito legal essa coisa de trazer a criança para o processo todo, de desde escolher essa folha, né, ir numa feira ou então no jardim que você plantou, ela ajudou a plantar aquilo, viu crescer, e aí, né, te ajudar a fazer um suco verde, de repente ela dá ideias de qual planta que vai hoje, qual que não vai, né, brincar um pouco com isso, dar um nome para esse suco, né? Toda essa coisa lúdica de trazer a criança para esse processo todo ajuda muito ela a se abrir para aquilo, né? E querer, né, de repente, no final, ter o brinde, né? Que é consumir aquilo tudo que ela participou de todo o processo, né? Então, poder colher esse fruto no final, assim, né? Então, é muito legal isso, é um aprendizado incrível para as crianças, né? E as conversas dela com as amigas também, né? Acabam refletindo, assim, elas falam para os estudos. Sim. Então é uma coisa que está presente, né? Já é algo bem familiar, assim. E sem forçar muito a barra, mas é porque elas observam muito, né? São muito observadoras. Qualquer criança. Ah, que lindo isso, Rita. Ó, repete de novo aí, então. Começa no dia 30, às 7 da manhã. Vão ser 5 dias de manhãs verdes com a Rita, onde ela vai conduzir um mindful eating, enquanto as pessoas tomam esse suco verde juntas, brindam juntas online, esse néctar das plantas cheia de luz, de informação cósmica, de verdade, de pureza, né, de sutileza. E, E no final a gente ainda e troca algumas experiências, né? Vou deixar uns 10 minutos ali para. É sempre legal colher uns feedbacks, né? Perceber o que as pessoas perceberam, ter esse momento também. trocar como está sendo o processo para cada um, né? De trazer esse novo hábito assim para a vida, né? É um grupo de apoio também. Você vai montar um grupo de WhatsApp, é isso, com as pessoas? Se as pessoas quiserem, sim. Hoje em dia o pessoal está tão saturado, né, de grupo de WhatsApp, mas eu acho legal ter para a gente poder se comunicar, né? Trocar receita, Hum, esclarecer dúvida e tal. Então, a minha sugestão é que tenha. E assim, outra coisa que eu queria pontuar também é que não é que o suco verde é uma panaceia que vai resolver todos os seus problemas e só vai te fazer bem, né? só um pontapé inicial, né? Não, e assim, você perceber como que esse suco está caindo. E de repente você põe um ingrediente ali que não caiu bem, e você percebe que tal coisa não combina com outra, ou que tal folha não faz bem para você. É um processo, né, de você vai desenvolvendo essa autopercepção. Isso que eu acho que é o mais legal, Sim. né? Porque Ah, que bom, Rita. E aí, assim, olha, quem não tem o contato da Rita, eu coloquei no meu feed, tá? Quando eu postei falando sobre essa live, eu coloquei lá o endereço do Instagram dela, e vocês mandam um direct para ela falando, eu quero participar. Mas não demora muito para decidir, que já começa na segunda. Rita.medita, me edita, porque eu também sou editora de textos, tá, gente? Então é o me edita, junto com a meditação e com a edição. Então pode me Ah, eu procurar. quero saber o feedback depois do pessoal, como é que foi. Ah, eu também vou querer. Essas Tô su- Ah, que ótimo, Rita. Gente, eu preciso encerrar aqui porque eu tenho um outro compromisso às 7h30. Mas adorei esse nosso bate-papo. Você quer falar mais alguma coisa, Rita?
Alguém quer perguntar alguma coisa? Vê se o pessoal tem dúvida aí. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Quem que vai participar? Levanta a mãozinha, dá um tchauzinho assim, ó, a cena. Quem que vai participar? Eu fico à As pessoas já saíram. disposição também, quem quiser perguntar mais, né? Se ficou alguma questão aí, depois podem me perguntar. A ideia é que é um projeto coletivo, sabe? Não é assim, eu disse que vai ser assim. A minha ideia Hum, básica é essa, mas a gente, em cima disso, constrói também, né? As coisas vão acontecendo. Mas a ideia sim. básica é essa: 5 encontros de manhã para a gente tomar suco verde e meditar. Ai, que delícia. Uma boa maneira de começar o dia, não é não? Sim, muito boa. Então, é isso. Queridos, obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada, Rita, da seu ar, da graça aqui no meu Instagram. Adorei. Desculpem aí E os probleminhas técnicos, mas foi muito bom. sim, tranquilo. Você vai fazer mais lives, né, no seu Instagram pessoal também, né? Sim, vou Então, continuar com umas lives aí, depois eu informo todo mundo. Mas obrigada pelo convite, viu, Alessandra? adorei. Foi ótimo. Muito bom. Então é isso, gente. Um beijo para todos vocês, um beijo enorme, querida. E vamos nos falando. Vai me contando como é que tá o grupo. Eu vou ficar curiosa para saber, tá? Até a madrinha. Beijo para todo mundo. Beijo.